Certo dia esteve ouvir o céu aberto e viu ali apredejado o som do rio, mas foi fiel até o fim. A igreja. Também estou, não desci eu há muito já, pede, dá-se coisa, pede com fé e com fervor, e bujarei consolador. Amém, igreja do Senhor Jesus? Só mesmo por em nome de Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Amém? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Glória a Jesus. Extrema corrupção dos últimos tempos. Glória a Jesus. A palavra maravilhosa para o Senhor, com a qual o Espírito Santo de Deus usou nosso amado irmão, apóstolo Paulo, glória a Jesus, a qual vamos se encontrar naquele grande dia. Glória a Jesus. Não só com Abraão, Isaac e Jacó, mas também o apóstolo Paulo. Glória a Deus. Primeiramente, nosso Pai eterno, Jesus Cristo de Nazaré, aquela santa ceia maravilhosa, a qual vamos participar. Amém? 2 Timóteo capítulo 3, Novo Testamento. Glória a Jesus. 2 Timóteo 3 e o versículo 1. Glória a Deus. Eu quero ler somente o primeiro versículo, fazendo uma oração ao Senhor para se sentar em nome de Jesus. Nós tratamos de um trino de ensinamento. Eu peço humildemente a atenção do nosso irmão, glória a Deus, nossas irmãs, glória a Deus, para que possamos estar presentes um para com o outro. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero aguardar um pouco para o nosso irmão encontro. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo, glória a Jesus, do 1, versículo 1. Amém? 2 Timóteo 3, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Sabes, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Vou repetir de novo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Amém? Orando, soberano Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, nesta noite, meu Senhor, quero te agradecer, meu Pai. Humildemente, Senhor, eu me entrego de corpo, alma e espírito, Pai. Se eu possa me usar, Senhor, como canal em tuas mãos, Senhor, como instrumento em tuas mãos, Senhor. Deus me dá sabedoria, Senhor, que esta mensagem, Senhor, ela possa romper esta noite, Senhor, entre ossos e medula e até a divisão da alma, Pai. Deus nos ensina, Senhor, através da tua mensagem, ó Pai. Deus, eu não tenho nada, Senhor, mas tudo que tenho, Senhor, eu Jesus esteja aqui em tua presença, Senhor. Deus, eu quero prestar ao Senhor um culto racional nesta noite, Senhor. Deus, corpo, alma e espírito mais uma vez pedido, em nome de Jesus. Pode sentar em mim, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero dizer aos demais irmãos, glória a Deus, que estão num tempo difícil, né, com a palavra do Senhor. Glória a Deus, já está nos instruindo, glória a Deus, falando dos últimos dias, dos últimos tempos a qual nós estamos. Não sei se os demais irmãos viram, no Zap, no meu banho. Não sei se foi eu que coloquei, esse irmão mandou para mim, agora, glória a Deus, está na China. Glória a Deus, o presidente lá da China, ele, glória a Deus, colocou uma ordem lá para prejudicar os cristãos. Glória a Jesus. Algumas pessoas da classe, do pessoal mais humilde, glória a Jesus, eles cortaram o direito do benefício da família, porque da família cristã, porque adora a Deus naquele lugar. Glória a Jesus. Então isso é tudo sinal da vida do Filho do Homem. Glória a Jesus. Deus não está no tempo de pintar ninguém. Glória a Jesus, no pouco de se acovardar. Glória a Deus, porque Jesus nos escolheu para uma grande obra. Glória a Deus, é necessário. A igreja do Senhor está em alerta. Os jovens estão em alerta. As jovens estão em alerta. As irmãs, a igreja do Senhor está em alerta. Porque são tudo sinal da vida do Filho do Homem. Glória a Jesus. E ali está acontecendo uma perseguição na igreja cristã do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Querendo que ele deixe de adorar o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ou seja,
a vontade do inimigo. Por exemplo, ali colocar em alguns textos, como na igreja católica, tem lugar que sabemos que é idolatria, para que ele tire aquelas imagens e coloca ali um símbolo, daqueles homens poderosos, entre aspas, daquele lugar. Amém? E assim, querendo que os cristãos tenham a sua fé, aonde não está ali. Eu quero dizer, igreja do Senhor, que cortaram ali um certo valor de algumas mães de família. Mas o nosso Deus, o Deus daquela mulher sério, ele não vai deixar matar o mundo na daquela selva, porque Deus é fiel, justo e santo verdadeiro. Onde eu quero chegar nesta noite? Eu quero, glória a Jesus, te alertar nesta noite, Deus. Glória a Jesus, jovem, glória a Jesus, famílias, servos de Deus. Jesus Cristo está voltando. Seja fiel ao Senhor. Você que não fez uma aliança ainda, faça uma aliança com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque Jesus está. Sinais está se cumprindo a Deus. Glória a Deus. O apóstolo, ele, usado pelo Espírito Santo, ele já nos traz essa grande alerta nesta noite, dizendo: sabe qual é isto? Nos últimos dias sobreviveram tempos trabalhosos. Como assim, irmão? Tempos trabalhosos? Glória a Deus, no versículo, glória a Deus 2. Amém? Porque haverá homens amantes de si mesmo. Olha só, é o que está acontecendo no dia de hoje. Homens amantes de si mesmo. Você quer saber de si próprio? Muitas das vezes colocando coisas na frente da alma do Senhor. Colocando o seu desejo, a sua vontade na frente de Deus. Então, nós Jesus estamos nos últimos dias difíceis, porque homens amantes se dentro da casa do Senhor, eu estou falando no geral, porque o Evangelho não está sendo ministrado só nessa igreja nesta noite, mas no geral nós vemos os exemplos de hoje, onde homens, profetas e mulheres de Deus, estão colocando a sua vontade, glória a Jesus, os seus trabalhos, estão colocando, glória a Jesus, o seu dever, glória a sua vontade própria na frente de Jesus Cristo. Mas nesta noite, o Senhor Espírito, eu está me ensinando, me instruindo e me instruindo, para que nós possamos colocar em primeiro lugar Jesus Cristo de Nazaré. Agora imagine que Jesus Cristo hoje, e esses outros se encontram na situação, ou algumas mulheres de Deus se encontram na situação de querer fazer algo para si próprio. Jesus Cristo, Ele está nos ensinando para que nós possamos ser prudentes com a obra dele, ser prudentes na vontade dele, e que nós possamos mudar o nosso desejo, a nossa vontade e olhar para cima, para Jesus Cristo de Nazaré, porque esta terra nos interessa mais não. Nós vamos passar agora poucos dias nesta terra. Eu e você, nós somos peregrinos de terras estranhas, e esses homens, amantes de si mesmo, vai pagar um outro preço do grande dia, que vai ficar, e filhos dele, vai ficar para a grande tribulação. E olha para o salmo, que Deus tenha misericórdia, não é assim, igreja? Glória a Jesus. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, olha só, é o que está acontecendo no Rio, a avareza. Glória a Jesus, muitos homens aí, muitas vezes empresários, mas muitas vezes pastor, é o mesmo da igreja, pelo menos funciona na igreja, mas não tem vigilância. Glória a Jesus, é ali, avarento. Glória a Jesus. Eu já cheguei a alguns mercados, glória a Jesus, como alguns irmãos nem sabem fazer entrega por algum tempo, e ali olhava para deles e meu Jesus, tem misericórdia. Creio, pastor de obra, ministro de obra, está lá a partilha cheia de bebida, cheia de cigarro. Isso aí quer dizer, homens, amantes de Deus na avareza, o carro do dinheiro, o carro do ouro, o carro da prata. Mas eu digo a Deus do Senhor Jesus Cristo, que tem uma visão celestial, para que eu e você possamos entrar pelas portas daquele grande dia. Porque eu conheço também um irmão ali na cidade de Mongaguá, um irmão cristiano, glória a Deus, é o nome de Deus. Nunca colocou um cigarro na partilheira, nunca colocou a bebida na partilheira, mas vamos no supermercado, ele não só tem um, porque Deus é fiel. Deus já foi criado na terra, porque aquele homem é um homem prudente e tem compromisso com Deus. Amém, meu Senhor? Então, nós estamos num dia difícil. Aonde também o jovem quer mais ver seus pais, aonde a jovem quer ver os pais, aonde os filhos, nós resistimos na desobediência dentro dos nossos lares, nós desobedecemos a vontade dos pais, ou seja, a vontade do próprio Deus, porque Deus, Ele levanta homens e mulheres de Deus e coloca na sua casa, e ali os filhos não passam a obedecer, está desobedecendo ao próprio Deus, porque a vontade de Deus que os filhos sejam obedientes a Ele e a seus pais. Olha só que realidade. A Bíblia diz que se o homem não for obediente ao homem, ou ao seu filho, ele não está obedecendo a Deus, a Deus próprio. Se o filho
obedece a Deus de maneira nenhuma. Não é só servo de Deus, eu creio. Você pode crer, mas você é desobediente. Deus não está se agradando do que você está fazendo. Então, haverá tempos trabalhosos. Paulo, o apóstolo Paulo teve essa visão dos últimos dias, do dia de hoje, meu Senhor, onde os homens de Deus não conseguem mais liderar a sua casa da forma que tem que ser, onde as mulheres de Deus não conseguem liderar os seus filhos. Glória a Jesus, igual que disse pela palavra de Deus, Jesus Cristo, ele falou: ensina teu filho no caminho que deve andar, para quando crescer, não se desvie do caminho e da vontade de Deus. Amém, meu Senhor Jesus? Versículo 2: porque haverá homens andando de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos. E Jesus falou que não era para me respeitar soberbos. Eu não posso respeitar de maneira nenhuma. Está lá no Espírito Novo, lá no Salmo 40. Nós não temos, nós cristãos, não temos nenhum direito para razões para Deus de respeitar o soberbo. Porque tem muitos soberbos ali, irmão, tanto na casa do Senhor como no mundo, como fora da casa do Senhor. Cheio de soberbo. Nós já descemos de mulher, nós devemos ali apontando em você. E a gente que ele deve, nós já se baixar a cabeça desses homens de maneira nenhuma, né? Glória a Jesus. Soberbos, blasfemos. Olha só, é o que está acontecendo no dia de hoje. Quando estão blasfemando contra o Espírito Santo de Deus? Quando blasfemam da vontade de Deus, andando segundo o seu primeiro, nós não tirando a morte de Jesus Cristo é purificado. Mas diga nesta noite que Jesus Cristo está às portas. Ele sai e se está portimado. Se alguém ouvir a minha voz, a minha porta ainda em sua casa e seremos vós. Quantos vão ficar para a tribulação? Porque o sinal, vou dizer mais uma vez, seguirão os que creem. E eu quero que o que está acontecendo no país, no Brasil e no mundo é sinal da vida do Filho do Homem. Amém, querido Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus. Soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e a mãe, ingratos, profanos. Olha só, o que nós encontramos em igreja? Olha só, filhos desobedientes para pai e a mãe, homens amando de Deus e si mesmo. Glória a Deus, assim, igreja. E muitas vezes é mentiroso. Olha só, coisa feia. Quem é menino, Deus vai consumir, como consumiu Ananias e Safira, né? Fez só assim, acabou, sumiu, caiu no corpo. Glória a Deus, o João chegou ali, pegou a Ananias, pegou o primeiro, é mais uma mentira, Deus matou. Está vendo, igreja? Como Deus me falou no Novo Testamento. Se não me fala melhor, lá nos Apóstolos, capítulo 5. Se não me fala melhor, nem igreja, Senhor. Versículo 3, vamos lá. Deus vai continuar falando nesta noite, nem igreja. Sem afeto natural, glória a Jesus, inconciliáveis, caluniadores e coisa feia, igreja, Senhor. Olha só a visão do apóstolo Paulo. O Espírito Santo dizendo: olha, meu filho, escreve que nos últimos dias vai ter dentro da minha casa caluniador. Caluniando a frente dos irmãos, desejando falar mal do lado de Deus. Glória a Deus, Jesus Cristo, ele vai nos vir para que você possa muito mais, para que nós possamos entrar na mansão celestial resposta. Amém, meu Deus, Jesus? Vamos repetir o versículo 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor. Pois, olha só, é o que está em descrição do dia de hoje, é o amor. Glória a Deus, está difícil, querido Senhor, para que possamos alcançar mais algo, porque lá em Atos dos Apóstolos, eu falei uma vez, os homens de Deus ganhavam 3, 4 mil almas uma vez, porque tinha amor, tinha compaixão. Glória a Deus, vendia as suas propriedades e dava de oferta na casa do Senhor, para que ali, em nome de Deus, pudesse retribuir toda a necessidade dos irmãos. Do coração, onde o homem de Deus hospedando anjos pensando, sem saber que era anjo. Olha só o amor. Jesus Cristo ali no caminho de Amaús, quando aquele dois discípulos ali conversando, sem saber que era Jesus, e ali aqueles homens hospedaram Jesus Cristo sem saber. Mas quando foi no partido do pão, descobriu que era Jesus Cristo de Nazaré. Então, nesta noite, nesse culto de doutrina, nesse culto de ensinamento, nós devemos aprender também a amar o próximo a si mesmo, porque o maior mandamento é amar o próximo a si mesmo, meu Senhor Jesus. Amém, meu Senhor? Versículo número 3. Não, perdão, versículo número 4. Amém? Traidores,
obstinado quer dizer doido, quer dizer louco, quer dizer traidores, mas tem quem traidores tem, tem quem traidor, tanto trai a esposa, como trai às vezes o irmão, falando mal da vida de ninguém, também tem mulher traidora, sabia? Que trai